Nação flamenguista, né? Eu acho que é de conhecimento de todos, né? Que esse ano o Flamengo pode bater 2 bilhões de faturamento, né? Tá deixando muita gente isso aí preocupada, né? Principalmente os rivais, né? É porque cada ano que passa, né? Primeiro o Flamengo quebrou a barreira ali de 1 bi. Depois quebrou a barreira de 1 bi 300, 1 bi 400. Esse ano se estipula próximo da casa dos 2 bilhões. E o Flamengo vira assunto em qualquer canal, em qualquer jornal, em qualquer assunto quando se refere a finanças, pessoal. Porque hoje o Flamengo é uma empresa conceituada, hoje o Flamengo é uma empresa referência, né? Então, sem sombra de dúvida, todo mundo traz esse assunto, né? Dessa vez, né? A mídia debate, né? A mídia debate a questão do poderio financeiro do Flamengo, aonde chegou o Flamengo, né? Flamengo que muitos já dizem, né? Se o futebol brasileiro, se os clubes do futebol brasileiro se não se organizar, o Flamengo vai dominar o futebol brasileiro, mas não é por 1, 2, 3, 4 anos não, pessoal. São por anos, né? São por décadas, né? E o torcedor do Flamengo fica esperançoso, né? Fica feliz, né? E olha que ainda esses dias saiu aí uma possível proposta de um estádio do Flamengo, né? Quando o Flamengo não vai gastar nada. Estádio esse para 100 mil pessoas, 4 bilhões, né? Então, sem sombra de dúvida, é para chamar a atenção. O Flamengo que esse ano trouxe um patrocínio aí que assustador, que assusta os rivais, né? Deixando todo mundo de cabelo em pé. Mas vamos acompanhar aí para ver o que especialistas, né, sobre esse assunto falam, né? O faturamento do Flamengo, né? Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O Sport Markets, né? O link vai estar aqui na descrição. Um dos melhores canais quando se fala em finanças, né? Vamos acompanhar aí. No final, deixa a minha opinião. Vamos acompanhar aí, pessoal. E vamos começar aqui com o Mengão, o time do Chata, né? Então, deixar ele explorar mais aqui os assuntos relacionados ao Flamengo. O pessoal fica mais chateado com a gente normalmente aí, porque a gente exalta muito Flamengo e Palmeiras aqui por conta da qualidade da gestão. Mas contra fatos e números é difícil ter argumentos negativos, né? Claro que a gente vai esmiuçar aqui o que os números mostram, mas nessa semana, né, tem 3 novidades legais aí sobre o Flamengo, né? O Flamengo trouxe o balanço do primeiro semestre de 2025 em tempo, né? Diferente de outros clubes aí que não cumprem com as obrigações de divulgação de informação, permitindo que a gente faça uma análise legal aqui sobre o primeiro semestre do clube. Ponto número 2 foi a classificação na Libertadores, claro, né? Sempre importante para o planejamento do clube na temporada. E ponto 3, o novo contrato com a Betano, colocando aí em patamares europeus o patrocínio master do Flamengo e a camisa do Flamengo quando você olha para o conjunto de receita que ela gera para o clube, né, Chata? O que você achou primeiro do balanço, né, olhando a performance financeira do Flamengo nesse primeiro semestre, que vem na mesma toada dos últimos anos, mas trazendo alguns indicadores interessantes aí, sobretudo no investimento no campo, né? Pô, perfeito. Eu sei que para falar aqui do popular malvadão o pessoal não gosta, né? Fizeram vários cortes de eu falando aí do Palmeiras, mas acho que o Flamengo, comparado aí com o final do ano passado, né, do quarto trimestre, acaba tendo notícias muito positivas para sua torcida. É claro que dentro do campo, em que pese a eliminação aí da Copa do Brasil, o clube tem uma performance sólida no Campeonato Brasileiro e também com a classificação essa semana. Enquanto a gente grava, né, o Flamengo eliminou o Internacional e vai projetar voos maiores, está muito na situação ali de 2019. Agora, eu, como um verdadeiro amante, né, das finanças, eu tô muito empolgado com esse episódio porque a gente tá com muita matéria, muita substância para falar justamente do porquê que o Flamengo tá vivendo esse momento positivo dentro do campo. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho do balanço semestral. Quando a gente fala aqui, né, que é dever de transparência dos clubes, a gente às vezes, como foi o caso do Botafogo, a gente acaba batendo porque o clube não apresentou o seu balanço, ou seja, em maio desse ano o clube não apresentou as suas contas de 2024. Clubes como o Flamengo e o Palmeiras, eles, até por uma questão de governança, de transparência, eles divulgam os seus balanços de meio de ano. Ou seja, é muito mais fácil a gente ir medindo esses clubes ali, mês a mês, ano a ano, se você tem um acesso a essas informações. E especificamente, esse balanço de primeiro semestre do clube foi espetacular. Espetacular por quê? O Flamengo, ele projeta cerca de 711 milhões de reais de receita no primeiro semestre. E aí todo mundo vai falar, poxa, Bruno,
Mas, então, se até junho o Flamengo faturou 711, isso significa que ele vai faturar 1,4 bi no segundo semestre. Na verdade, não, porque o nosso calendário, ele não é um calendário anual uniforme. Como as principais competições, elas são principalmente focadas no segundo semestre, então ali, Copa do Brasil, Libertadores e grande parte do Brasileiro, geralmente os clubes arrecadam menos na primeira metade do ano, justamente porque o fluxo de caixa vai apertando, porque as receitas de direito de transmissão, elas são pagas gradualmente, ainda que os clubes reportem todas essas receitas de forma global no seu balanço. E além disso, primeiro trimestre o estadual paga menos, em janeiro você tem 1 ou 2 jogos de bilheteria em casa, então o fluxo de caixa mais robusto dos clubes, de fato, ele começa a pegar ali de março, abril para frente, né? Então, de fato, você ter os 711 milhões aí no primeiro semestre é um indicativo de que o Flamengo pode chegar na casa ali de 1,6, 1,7, 1,8, a depender do que ele faça daqui pra frente, claro, né? Exatamente. E o clube, ele traz outros sinais, né? Porque a gente, até o relatório Convocados, a gente sempre brincava assim, quanto que seu clube arrecada e quanto que seu clube deve. Conforme a gente foi vivendo aí esses anos de análise, você começa a prestar atenção em outros pequenos detalhes que são igualmente importantes. Então, por exemplo, o clube, ano passado, faz a compra do terreno do gasômetro, e hoje a gente tem aí uma incerteza se vai construir estádio, não vai, mas o fato é que o clube gastou cerca de 180 milhões de reais para fazer a aquisição desse imóvel. E é óbvio que o clube, ele transforma fluxo de caixa em um ativo imobilizado, não perde dinheiro, mas é um ativo imobilizado com uma única destinação. E aí o Flamengo, na virada do ano, quem olha para a janela que o Flamengo fez, tava com caixa mais apertado. A gente sabe que a taxa Selic tá aí nos seus 15% em patamar, que é um valor altíssimo. Então, qualquer empréstimo que você tenha que fazer, isso gera um ônus muito grande para o fluxo de caixa. Então, o Flamengo, não é que ele ficou sem dinheiro, mas ele teve que fazer um dever de casa muito mais apurado, que foi muito facilitado pela questão do Mundial de Clubes. Então, quando o Flamengo traz no Mundial de Clubes uma receita de 150 milhões de premiação, fora todas as ativações publicitárias que o clube fez, isso traz um reforço de caixa muito positivo para o primeiro semestre da temporada. E mais do que isso, o clube pega um endividamento operacional líquido e já espreme muito isso. Ou seja, entre o que o clube tem em termos de ativos e contas a pagar e o que ele tem a receber, você vê que é um clube que está, como é que a gente pode dizer, né? Que está um clube levinho, né? Está um clube limpo. E isso é muito favorável para a situação que a gente tem, principalmente porque o clube, além de fazer uma janela sólida agora no meio de ano, que só vai ser computada aí no segundo semestre, o clube também vendeu jogadores, e aí se ele trouxe o Samuel Lino, trouxe o Carrascal, trouxe o próprio Saul também, que a gente sabe que tem luvas diluídas e tudo mais, o clube também fez a venda do Gerson à vista, que é algo muito pouco usual, né? Um pagamento de multa rescisória, 25 milhões de euros, e também vendeu o Wesley para Roma. Então, o clube, por mais que a gente veja algumas notícias de gastos recordes na janela, a janela de venda também foi muito acelerada para um ano de 2024, que ela não foi tão agressiva, e para um primeiro semestre, que, salvo me engano, a grande venda foi o Fabrício Bruno, que nada mais assim do que deu uma pequena reforçada no caixa. E tudo que você está falando aí se resume em gestão de caixa, né? O pessoal vai ficar bravo comigo de novo, falar do Flamengo e do Palmeiras aqui, trazer o Palmeiras pro papo, mas as torcidas rivais têm levantado essa bola, né? Pô, como é que o Palmeiras gastou tanto esse ano, né? Chegando agora aí na ordem de 650 milhões de reais investido em reforços, porque ele tem caixa para fazer isso, né? E o caixa vem das receitas recorrentes e vem das não recorrentes, a venda do Estevão no caso do Palmeiras, a venda do Wesley e do Gerson no caso do Flamengo, e de um caixa que já vem robusto. Então, você pega o primeiro semestre do Flamengo, outros dois números que me chamam a atenção, né, é a questão do superávit, né? Então o Flamengo dá um superávit de 143 milhões de reais, e além de ter comprado um terreno, né, um desembolso na cabeça no passado, né, acho que foi outubro, o Flamengo comprou o terreno, 180 milhões, apesar disso, o Flamengo tem um caixa ainda 150 milhões de reais. Exatamente. Então mostra uma gestão financeira muito qualificada, que consegue, por conta da geração de caixa mensal do clube, ter capacidade de fazer o nível de investimento, de comprometer o investimento que o Flamengo comprometeu agora na janela de julho. E a gente sempre falou, e vou continuar repetindo, que se o resto da galera não se organizar, a boca do jacaré vai continuar abrindo. O Flamengo e o Palmeiras vão ter cada vez mais poder de compra, o Flamengo e o Palmeiras vão ter cada vez
vez mais bons jogadores à sua disposição e a tendência é que eles ganhem mais. É o ciclo virtuoso do futebol. Então esse é o sinal amarelo piscando aí para os outros clubes de massa crítica e todos os clubes do futebol brasileiro se organizarem financeiramente, porque se você não tentar diminuir a distância para eles, ela vai... Principalmente o Flamengo, né, pessoal? Principalmente o Flamengo. A gente sabe por que é que o Palmeiras tá ali sempre faturando 1 bi. Venda de jogadores. E venda altíssima, pessoal. Não é venda de 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. Não, pessoal. É venda de Esteva, foi a venda de Hendrick, Richard Rios, né? Então isso ajudou o Palmeiras, né? Então a partir do momento que o Palmeiras não tiver isso, faturamento despenca. Flamengo não. Flamengo faz tempo que não faz uma venda de um jogador por valores astronômicos, né? Como foi Vinícius Júnior, Paquetá, entre outros, né? São jogadores ali pontuais. Por isso que eu digo, o Flamengo sempre vai se manter nesse patamar. A tendência é o quê? Sempre dar um salto, né? O Flamengo vai começar ali a faturar seu próximo dos 2 bi e no dia que pegar um jogador ali para vender, dar um salto gigantesco, né? Principalmente o Flamengo. Vai continuar aumentando. E eu acho que isso também passa muito por uma questão de implementação de cultura. Então, se você olha para as finanças do Flamengo, o clube praticamente tem um endividamento nulo face à sua receita, e olha um clube que na virada do ano estava sem caixa, estava com caixa bem espremido, o Flamengo nesse primeiro semestre, mais do que os 150 milhões de caixa, o Flamengo faz uma variação positiva de 56 milhões de reais em caixa. Então, assim, o Flamengo ele podia perfeitamente ter comprado atletas com obrigações a pagar, a perder de vista, mas como o clube, assim como o Palmeiras, assim como outros clubes que estão sendo bem geridos, o próprio Bahia, a gente vai falar um pouquinho aqui do São Paulo também, são clubes que entendem a realidade dentro do que eles se propuseram para aquele período. Então, se o Flamengo falou, olha, nós não vamos gastar no primeiro semestre, isso foi cumprido à risca, para que no segundo o clube pudesse fazer os investimentos a longo prazo. Então, isso é muito importante, porque aí quando a gente olha o que o Flamengo ainda tem a pagar, a diferença entre o que o Flamengo tem a pagar e receber por atletas é um valor de 229 milhões de reais. Ou seja, algo que se você diluir por 2, 3 anos, considerando que o clube vai ter mais ou menos 1,5 bilhão de receita todo ano, é nada. E isso vai fazer com que o clube acabe se perpetuando dentro de uma elite. E se você tiver alguns outros clubes, como foi o caso do Atlético em 21 e do Botafogo ano passado, são clubes que podem sim, em um determinado ano, incomodar Flamengo e Palmeiras. Mas sem planos resilientes e a longo prazo, isso vai ser apenas um certo namoro de verão. E vamos começar aqui. Não podemos deixar de falar do novo contrato de patrocínio com a Betano. A Betano já amplamente posicionada aí no futebol mundial, né? Aqui no Brasil com o Brasileirão, acho que eu estava na Copa América, né? E outras competições, a Champions, enfim. Ganhou o processo de concorrência, né? E falando de gestão, né? O Flamengo pode se dar ao luxo de organizar um processo de concorrência, resolver os problemas, a gente está falando isso aqui de começar a gravar, né? Com a antiga patrocinadora de maneira até elegante, considerando que a antiga patrocinadora estava inadimplente, tinha uma série de questões operacionais, mas fato é que esse processo de concorrência levou o Flamengo àquele que é de longe o principal contrato de patrocínio da história do esporte aqui no Brasil, do futebol aqui no Brasil. São 270 milhões de reais por ano, contrato de 3 anos, então o contrato totaliza aí quase 1 bi de real. E aí trazendo para dólar, para fazer a comparação com os maiores clubes do mundo, isso dá 50 milhões de dólares ano, que é um patamar de patrocínio master de grande clube europeu. Top 10. Então, mais um statement aí, né? O Flamengo fincando bandeira com o potencial de massa que tem, com a marca relevante que tem, de conseguir rentabilizar isso, né? Quando a gente fala do torcedor de balanço, torcedor de clique, de visualizações de mídia social, as pessoas às vezes até fazem brincadeiras pejorativas, mas nesse caso é muito importante a gente saber que não só a transição do antigo patrocinador, quando o Flamengo entende que ele vai dar uma espécie de default nos pagamentos, e todo esse processo de abertura de concorrência, a Betano, que foi a vencedora, ela acabou tendo a sua proposta aceite, mas também você teve outras propostas em patamares equivalentes. Então isso significa que esse preço não foi o Flamengo que deu ou alguém da Betano que topou pagar numa empreitada louca. O Flamengo ele tem toda uma mensuração, né, de poder de alcance das marcas que o circundam, que fez com que mais de uma marca entendessem que esse patamar
de top 10 mundial, é um patamar factível para o que o Flamengo gera em retorno de imagem. Isso foi muito legal. E mais do que isso, Pedrão, a gente tem um novo bloco de direitos de transmissão que está vigente entre 2025 e 2029. Nesse acordo, até que ficou muito famosa uma entrevista recente que o presidente BAP deu para Flamengo TV, na qual ele explica que o Flamengo deixou, nesses 5 anos, nesses 4 anos, né, quase meio bi de real na mesa, para fins do que ele já cedeu em relação a uma distribuição mais equalitária com os outros clubes. Quando o Flamengo adiciona os 125 milhões que a PixBet pagava, esses 280 em fixo e mais variável, o Flamengo está recompondo o seu caixa com uma perda de arrecadação. E com isso, pela primeira vez dentro do futebol brasileiro, a linha de receita de patrocínio, ela supera a receita televisiva. Isso só acontecia por uma circunstância muito específica no Red Bull Bragantino, mas a fins de efeitos não societários e efeitos de mercado, é a primeira vez que o Flamengo, se ano passado ficou quase em 50-50, com uma camisa de 423 milhões de reais, o Flamengo vai superar mais ou menos algo em torno de 400 que ele vai receber pelos direitos de TV. E isso passa um recado para o mercado que os clubes têm muito potencial para fazer esse aumento de arrecadação. Só para fins de comparação, a mesma Betano, no ano que ela patrocina o Fluminense, no ano que o Fluminense ganhou a Libertadores, a Betano ela pagava cerca de 20 milhões de reais por ano para o clube. Ela vai pagar quase 10 vezes mais para o Flamengo nesse ciclo. Obviamente, o Flamengo tem uma questão de massa, o Fluminense também é um clube respeitado, mas talvez o Fluminense consiga aumentar esses 20 e, naturalmente, todos esses clubes que estão recebendo esses valores das patrocinadoras, eles só precisam tomar muito cuidado para que eles não onerem sua folha de pagamento, para que lá na frente esse mercado de apostas recue um pouquinho nesses patamares e os clubes acabem se alavancando e se endividando mais do que eles podem. E a notícia para os clubes que competem com o Flamengo é que, né, se a gente pegar a folha do Flamengo hoje do futebol, ela tá ali na ordem de 60 milhões de reais por mês, que já é um negócio colossal, mas só com esse contrato de patrocínio o Flamengo já gerencia quase 50% da folha anual do departamento de futebol, além de todo o resto que o Flamengo tem para receitar e gerar caixa. Então, o Flamengo mais forte, mais competitivo, né, nos próximos anos aí como resultado disso. E falando dos big... Pessoal, especialistas aí debatendo a questão do poderio financeiro, né, do que chegou o Flamengo, né? Realmente, sem sombra de dúvida, hoje o Flamengo, podemos afirmar, podemos dizer, está em outro patamar, né? O Flamengo que esses dias aí trouxe um patrocínio bilionário, né? Colocando o Flamengo ali entre o top 10 maiores patrocínios do futebol mundial. Chamou muita atenção, né, que o Flamengo saltou de um patrocínio ali que pagava cerca de 120, 130, 115 milhões anuais. O Flamengo, anuais não, mensais, 115, 120 milhões anuais ao Flamengo para 270 anuais, né? Então isso aí chamou atenção, né? Todo mundo ficou assustado quando viu os valores do Flamengo, né? Muitos dizendo até que não existia, que esses valores não existiam, que o Flamengo não ia ganhar isso, que não existia. Mas realmente, pessoal, é isso mesmo, né? Então, chamou a atenção, deixou o torcedor flamenguista mais animado, né? Cada dia que passa o torcedor fica mais animado. Essa nova diretoria que chegou, podemos dizer que é uma diretoria que chegou com os planos, né? A princípio, BAP chegou e fechou a torneira, disse que não tinha dinheiro, né? Mas inclusive gerou muitas discussões, né? A partir do momento que um cara chega no clube de futebol como o Flamengo e diz que acabou o dinheiro, pessoal, é porque às vezes é a questão também de interpretação, né? Como assim? Não é que o Flamengo acabou o dinheiro, não é que o Flamengo não tenha dinheiro. Apenas o Flamengo enxugou as contas, né? Até porque tinha comprado um terreno à vista por quase 200 milhões, né? Então, deixou ali o caixa, podemos dizer que ficou enxuto, o caixa ficou seco, ficou sem dinheiro. E como é um dirigente responsável,
O Flamengo foi bem realista, né? Enxugou as contas ali imediato, fez algumas negociações, negociando Carlos Alcaraz de volta, né? Um jogador que não deu certo no Flamengo. E agora no segundo semestre, foi no mercado e fez algumas contratações pontuais que inclusive deram certo, né? O Flamengo esse ano que projeta uma receita, um faturamento ali próximo da casa dos 2 bi, né? Isso tá chamando a atenção, pessoal. Tá chamando a atenção. Realmente não tem como esconder. Hoje o Flamengo ficando entre os top 10 dos maiores patrocínios das Américas, né? Na verdade, não é nem das Américas, é do mundo, né? Top 10 do mundo, né? É que é para poucos, né? São poucos clubes que conseguem fazer isso, né? Então o Flamengo conseguiu, né? O Flamengo chegou lá. Aí muito se discute se o Flamengo vai continuar sempre nessa pegada, se o Palmeiras vai fazer frente ali ao Flamengo, se o Palmeiras... Pessoal, primeiro, o Palmeiras está fazendo frente ao Flamengo porque o Palmeiras nesses últimos, vamos lá, 6 anos, teve muita arrecadação de venda de jogador. Isso é um fato, né? Isso aí é uma coisa que não adianta que a gente querer esconder, né? Eu acho que os palmeirenses também têm isso na consciência. Só que a partir do momento que você não vai ter essa receita mais de venda de jogadores, o patamar do Palmeiras despenca, mas despenca muito, pessoal. Então, eu não vejo... Ok, o Palmeiras é um clube organizado, é um clube que financeiramente se reestruturou, só que depois desses gastos que o Palmeiras teve aí, né? Podemos dizer que 700 milhões de reforços. Então, sem sombra de dúvida, eu vejo assim, o Palmeiras se manter nesse topo sempre que o Flamengo tá, precisa vender muitos jogadores. Isso aí é um fato, é uma realidade, né? Não sei se eles vão se conseguir sempre manter nesse mesmo patamar. Não sei se eles vão estar sempre ali vendendo vários jogadores. Mas o Flamengo não, né? O Flamengo, quando o BAP chegou, faturando 1,3 bi, né? Ele disse que queria deixar o Flamengo com estádio, se um dia o Flamengo chegasse a ter estádio, próximo dos 5 bi. Na verdade, não era nem ele, né? Era um ex-diretor que ele tinha trazido ali para... um ex-cara que trabalhava no Google, né? Para faturar, para trabalhar nessa parte aí de receita, de faturamento, né? E sem estádio ele queria chegar próximo dos 3 bi, né? Quer dizer, no primeiro ano o cara já pula ali. Primeiro que poucos percebem, né? O Flamengo tinha uma margem de lucro ali do Maracanã de 20%, pessoal. A margem de lucro do Flamengo do Maracanã era de 20%. Primeiro ano que o cara chegou, subiu essa margem aí para 85% de lucro, né? E ainda pode subir mais, né? Quer fazer algumas alterações no Maracanã. Isso se não tiver o estádio do Flamengo, né? Fazer algumas alterações, né? Pode vir a acontecer. Depois, seu patrocínio master, que era de 200 e... Na verdade, não era 200, era 100... Começou com 115, depois pulou para 120 e depois pulou para 130, né? Anuais. O cara sobe mais de 100% no seu patrocínio master, né? Chegando a casa ali 270 milhões. E outra coisa, a partir do momento que você subiu seu patrocínio master em mais de 100%, nas próximas negociações de qualquer patrocínio do Flamengo, por exemplo, Costa, que hoje, se eu não me engano, é a Apivida, né? Eles pagam ali próximo, um exemplo, de 40 milhões anuais. Próxima negociação, pessoal, você não tenha nem dúvida não que esses valores aí vai aumentar. Esses valores vai aumentar, né? Sei que muitos tá colocando o Flamengo ali como o clube a ser batido, né? Principalmente quando se fala em faturamento. E eu concordo, pessoal. Faturamento, dificilmente você vai ver um clube aí no futebol brasileiro chegando próximo desses valores do Flamengo, né? São valores absurdos, são valores nunca vistos aqui no futebol brasileiro, ninguém nunca viu. E cada dia que o Flamengo passa, o Flamengo dá uma passada e deixa seus adversários para trás, né? Mas não é a gente tá vendo. Vocês viram aí, especialista, né, em assuntos, em finanças, em arrecadação.
em futebol, né? Os caras deram uma aula aí, um show, que jogou na cara dos rivais, né? Todo mundo sabe, né? O caminho, né? Tá aí. Flamengo, né? Mas poucos querem seguir, né? E tomara que o Flamengo continue, né? O Flamengo é gigante, o Flamengo é grande, a gente sabe que vai continuar assim. Vem um patrocínio, sai outro, isso faz parte, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.